Segunda-feira, parece que é a live mais concorrida, né? Pois hoje não fiz live no Facebook. Pode acreditar. Louvado seja o Rei. Se a minha vinda é de paz ou é de guerra, nunca mais vi com a vinda de guerra. O tempo de vir com a guerra parece que já terá ficado para trás. Agora, não significa que não há guerra, não. Não me provocaram, também não devo ver com guerra. Mas há guerra todos os dias. Somos guerreiros do Senhor. É isso que eu estava a falar agora aí, ao bispo Pôncio Rufino. Os bispos estavam aqui comigo e eu disse assim, olha, aquilo que Paulo falou é, tem aplicabilidade. Não é brincadeira, não. Que todo aquele que luta deve se abster de tudo. Eu falei de tudo. Vamos a falar algumas coisas aí do dia a dia. Tem pessoas que nem sequer sabem que existe uma reunião magna, poderosa. Me ligam a esta hora do WhatsApp. Você não pode nem imaginar. Perdidos no mundo. Por isso Jesus falou a todos que haviam crido nele que precisavam permanecer. Isso é o que dá. Não permanecer crendo no homem. Creram que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Mas, porém, não permaneceram nos meus ensinamentos. Não se assentaram para aprender comigo. Esses só ligam só para pedir que é bênção. Só. Eles nem sabem que existem essas reuniões. Acho que no enviado das trevas são sofridos, esses que já acompanham a pessoa há muitos anos, mas nunca se enquadraram, tá vendo? Não se enquadram na igreja. Ele só se lembra do apóstolo Marcelino quando está doente, quando o filho cai, quando o marido sai de casa, quando ele ameaça no trabalho. Não, não, vou ligar para o apóstolo Marcelino. Depois de um ano, 6 meses, um mês, uma vez a outra, acompanha as reuniões do que fica. Tem que conectar, tem que se esforçar. Jesus disse: Vós que crestes em mim, precisais de permanecer nas minhas palavras, para vocês serem meus discípulos, e assim sereis, ou então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se fosse uma pessoa que já entrou no corpo, faz parte dos domésticos da fé, a esta hora saberia não. O mestre está na live. Não é alguém que está sempre a insistir. Ele diria: não, o homem está na live, não ia ligar. É, com uma situação grave, poderia entrar na live para pedir uma palavra com emergência, mas nada. Eles nem sabem, desconectados do corpo. Ah, feliz irmão. Paulo falou para não termos aquele hábito de abandonarmos a nossa congregação. Uns abandonam a congregação, andam longe,
Só se lembram da congregação quando estão no aperto. Até aqui mesmo na igreja presencial é assim. Há pessoas que só aparecem na igreja para quando a situação aperta. Não, hoje vou na igreja do que fica. Então, assim, é muito mal esses dias. Sonhei que morri, preciso ir no apóstolo. Tarará. As mamães diagonisas já não se fala. Você sabia que sobe muitas diagonisas aí no altar, né? Diagonisas aí, Mercedes, que eles conhecem muito bem. Tem um bucu de diagonisas da Pentecostal. Eles sobem, principalmente nos sábados. Sábado é que vai muitas diagonisas aí. Eles aparecem, recebem as curas. E esses não contam testemunho. Quando serem vistos, quando passam aí, passam com cara baixa, falta só meter máscara, né? E assim, domingo vão para a religião, dizem que tem cargos lá. Eu não posso abandonar a minha igreja porque eu ocupo lá uma função e por isso eu preciso manter lá e vir buscar só os benefícios aqui. Quando estou doente, eu vou na Stan. Nelo Rima, te falou a mesma coisa, viu? Te disse que ele tem cargo, por isso não pode deixar a Pentecostal. É, Inês Pedro, o tempo das máscaras vai acabar já ou já acabou? Uns até preferem só usarem a fé para receber mesmo lá na cadeira, por causa das câmaras. Epa, vão me ver, eu ocupo um cargo. Hã? No sábado dei conta de uma, no altar, fui ter com ela, já estava curada, mas disse, vou andar ainda. Ouviu? Ah, vão com óculos, né? Todos com cargos. Uns entram só na live, não, entra na live, o homem vai te curar. Tira o nome, não quer? O teu perfil, na tua página, sei como é que é. Deixa só mesmo lá o que é do Facebook, pá, para não ser reconhecido. Ele atende a todos. Se quer se converter da verdade, vixe, é incrível. Alguém está a falar na outra, se quer se converter da verdade. Quer dizer que eles sabem que eles não estão convertidos. Eles sabem que lá na Pentecostal e em outros lugares tem falsa conversão. E sabem que vão para o inferno. Mas é muito estranho isso. É incrível. Se quer se converter da verdade, vai na igreja desse homem. Em outras palavras, eu sou uma falsa convertida, então bora bem aqui. Eu não quero me converter da verdade, por isso estou aqui. Agora, se você quer, vai. Se não queres também, fica aqui. Isto é obstinação, pá. João, estava tudo perdido. Totalmente arruinado. As próprias pessoas até já sabem que existe conversão verdadeira e falsa. Tá bom. Na verdade, vim para falar mesmo disso também. Da fé. A fé
é a certeza. Veja só o que Lucas fala ao seu amigo Teófilo. Disse: Ó Teófilo, tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem. Então, no princípio do livro de Lucas, não Atos, não. Que também Atos é carta dele, ou mesmo camba dele, que ele tanto amava. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração. Estou a me falar, referir Lucas 1. A narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Não, vocês. Parece bem, pega só essas duas palavras aí. Conhecer a certeza das coisas que já estás informado. É grave a informação. Ninguém crê na informação. Se crê na certeza das coisas. Vocês tiveram até então o Deus da informação. Veja só, Teófilo já tinha informação. Alguém já lhe teria informado a respeito de Cristo, mas ele precisava ter a certeza das coisas. Qual é a diferença entre alguém te informar e ter a certeza das coisas? É assim, só aquele que viu vai testemunhar a certeza das coisas. Quem não viu vai informar, vai dar uma informação. Na língua portuguesa chama-se discurso indireto. Me falaram para te falar isso. Alguém me disse que aconteceu isto, isso e aquilo. Alguém lhe informou e ele também está a informar a alguém. Mas, veja, Lucas não estava lá quando essas coisas aconteceram. Mas, ainda assim, teve a certeza das coisas. E agora está a ajudar o seu amigo para que tivesse também a certeza das coisas que já lhe teriam sido informadas. E quando é que mesmo Lucas, não estando lá, teve a certeza? Ele próprio especifica aqui que ele teria investido nisto. Qual investimento? Depois que lhe foi informado, preste atenção, que ele também primeiro recebeu a informação. Então, investiu e começou a buscar minuciosamente de tudo que desde o princípio teria já ouvido. E essa busca, este investimento minucioso, levou Lucas a ter certeza das coisas. Lucas também teria tido informação. E depois buscou a certeza das coisas. E descobriu que o que lhe informaram era verdade. Quando é que ele teve a certeza das coisas? Quando ele descobriu que as coisas eram reais e creu. E esta fé suscitou salvação.
E quem se salvou, esse viu. Então está em condições de ir com exatidão trazer os factos a outras pessoas. A mulher da fonte, ele viu e foi anunciar, mesmo sendo um testemunho verdadeiro, mas os outros precisavam também minuciosamente inquirir e saber se ele estava. Porque somos seres livres, intelectuais, seres intelectos que não dependemos do pensamento de ninguém. Outros pensamentos são importantes, claro, mas o pensamento do trem só será importante depois de eu minuciosamente inquirindo e ter a certeza que esse pensamento é válido. Mas quando eu descobri, depois que eu investi, depois que eu buscar, depois que eu inquiri e descobri que não passa de uma lata que tine, eu jogo fora. Sabe por que que as pessoas estão presas no mundo religioso? Estou falando do mundo lá de fora. Faltou isso. Por isso, Deus é um Deus que deve ser buscado. O próprio Deus admite que seja buscado para ser achado. Aquele povo da aldeia foi inquirir, foi ter a certeza. Isso não é incredulidade buscar a Deus. Incredulidade é duvidar de Deus. Incredulidade é pedir sinal para ter a certeza. Ok? Não, se mesmo Deus existe, se isto é verdade que me acontece assim, isso é uma aberração. Já falei outro dia que Deus não coopera com esses aqui. Mas buscar para ter a certeza é muito bom. A busca vai te levar você a conhecer, a ver. E assim estarás em condições de testemunhar aos outros. E os outros também farão o mesmo. E você vai lhe dizer, busque. E vais ver que o que eu estou a te falar é verdade. Por isso o próprio Deus fala, prova-me. Põe-me na prova. E vais ver se eu não vou te abençoar. Não é, pede um sinal. Aliás, se ele próprio que te manda pedir sinal, já não é incredulidade. Prova-me. E tu verás se eu não vou. A Bíblia diz assim: depois de vocês descobrirem que Deus é bom, então busquem. Não é isso que aconteceu com a parábola do tesouro, da mina escondida. O homem foi granjar tesouro e achou uma mina escondida e preciosa, valiosa. O que que ele fez? Investiu. Foi, vendeu tudo, depois de ter a certeza que aquilo era uma mina valiosa. Ok? As pessoas se tornaram verdadeiros animais, seres irracionais. Os outros é que pensam, os outros é que falam por eles. E eles são verdadeiros papagaios que repetem os pensamentos do trem e também as palavras do trem. Essa é a maior escravidão que existe. Quando o homem não tem a capacidade de pensar por si mesmo. Esta é a maior prisão que existe. Quando alguém é um verdadeiro, uma fotocópia. Quando a Bíblia diz para nós imitarmos a fé dos nossos pastores, depois que você provou que o teu pastor tem fé, como vou saber? À luz da palavra de verás se é fé ou não. Atentando sobre a sua maneira de viver. Por isso que você tem que atentar. Atentando e vendo a maneira de viver do pastor, que é maneira justa, que está de acordo, em consonância com a palavra, então é digno de ser imitado. Eu não vou imitar um pastor fofoqueiro. Eu não vou imitar um pastor rebelde. Eu não vou imitar um pastor incrédulo.
eu não vou imitar um pastor mundano. Não. Um pastor que tem rancor, ódio, mágoa. Eu não vou imitar um pastor que espanca a mulher dele. Por isso, lá na religião, vais ver. É assim. Quando os membros se aperceberem que o pastor bateu a mulher dele, ele também vai bater a mulher dele. Quando a mulher dizer, seu pastor que é pastor, deu um benda na mulher dele, quanto mais eu embora sou membro, se o pastor deu um benda, deu umas lambiscadas. Se o pastor divorciou, se o pastor se prostituiu, adulterou, engravidou uma mulher da fora e eu. Se o pastor lutou, se o pastor. Estás a ver? Quer dizer que esses são os tais cegos, os escravos que imitam não a fé e a boa maneira de viver dos seus pastores. Quer dizer, o inverso, né? Então, Lucas disse ao seu amigo, Teófilo, não fica por informação, meu amigo. Eu vi, fazes também o mesmo que eu fiz. Tu também vais ver. Eu não estou a te contar uma informação. Eu estou a te contar o que eu vi. Mas ainda assim, apesar de que eu estou a te contar o que eu vi, tu não és um escravo de consciência. Tu também investe. Faça isso. Busque, inquira minuciosamente e vai descobrir que essas coisas nele há certeza. A primeira coisa que eu fiz depois que eu saí do deserto era vos mandar para vocês irem orar se eu era mesmo homem de Deus ou não. Porque eu encontrei um mundo bem escandalizado. Bem escandalizado. Estou a falar aqueles que estavam a questionar. Será? Será? Então, é bom questionar. Mas não fica no questionamento. E se for verdade? Então, se há verdade, que é na palavra de Deus, então busca a palavra de Deus. Busca o Espírito, a palavra e o Espírito são a verdade. As pessoas não querem nem fazer isso. A escravidão é tão grande, a servidão do pecado é tão grande, nem sequer querem fazer isso. Nem querem saber. Por quê? Porque têm medo da verdade. Quando é que as pessoas têm medo da verdade? Têm medo da verdade por causa de amar o mundo. Eles sabem, não. Como falou essa mulher aqui, quer se converter da verdade, vai lá. Queres continuar como aqui? Não tenta ir aí. Eu não fui lá porque não quero me converter da verdade. Eles têm medo da verdade. A mesma verdade que liberta é que eles temem. Por quê? Porque eles amam o mundo. Mas quem quer a verdade, então não vai temer a verdade. As consequências de largar o mundo, essa verdade, temer a verdade, de a verdade te dizer arrependa-te, renuncia aquilo, não sei quem. Não vai temer e estará disposto a pagar qualquer preço. E por isso as pessoas continuam como se fossem folhas secas numa lagoa, fazendo o movimento como das ondas. Ou vai e vem, trazendo todo o lixo e não muda nada. E Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas renovem a vossa forma de pensar, o vosso entendimento. Somente assim vocês vão experimentar qual seja a boa e agradável vontade. Depois que você descobriu que é a verdade, voltar a inquirir se é a verdade é incredulidade. Porque está escrito: aquele que sabe fazer o bem, se não faz, é pecado. Ok? Estou a falar os que ainda não acharam. Ele mesmo disse: busque-me. Tu vais me achar. Não é como você quer, do jeito que você quer, não, segundo a minha palavra, que é de todo o coração. E tu vais me achar. Uns estão a buscar a Deus segundo a vontade deles, segundo seus caprichos, seu querer. Você vai encontrar no mundo, você vai dizer assim. Ele busca Deus do jeito dele. Não, não é do jeito dele. Tem que ser do jeito de Deus. E assim podem ficar anos e anos. Geralmente você vai encontrar os grandes investigadores, cientistas, filósofos, que investigaram Deus, queriam saber se Deus existia. Sabe como é que terminaram? Zero. Usaram a matemática, a química, a ciência para saber se Deus era real.
e tornaram mais incrédulos do que eles entraram. Terminaram na inexistência de Deus. Porque eles pensavam que Deus é achado quando for buscado pela ciência ou na ciência. Deus será achado quando for buscado na sua sabedoria. Yuri Gagarin, o primeiro, como ele é chamado, cosmonauta do mundo, como eu gostava de ter, sempre preguei isso, há 20 anos atrás. Foi até a Lua e voltou e foi entrevistado. Aliás, já estavam à espera dele. Então, fala-nos aonde você foi, o que é que você viu, o que é que tem lá. Olha o que ele falou. Eu fui na casa de Deus. Procurei Deus, não lhe achei. Todos a rir. Cá, 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 cá. Para agradar o quê? O leninismo, ou então o marxismo-leninismo, a luta do proletariado, do comunismo científico, ou então utópico. Ouviu? Fortificou o comunismo, que não acredita na existência de Deus. Ele pensava que Deus vivia na Lua. Quando a Bíblia fala do céu, ele pensava que ele foi no céu e buscou Deus no espaço através da ciência, sabedoria do homem, e não achou Deus. Se tornou incrédulo. E depois que foi caçado, pescado, apanhado na sua própria astúcia. Num voo cosmonáutica, né, assim que se diz, né? No ensaio, arrebentou-se como Judas e foi para o inferno. E no inferno foi saber que a palavra de Deus é verdade, que ele blasfemou. Ok? Então, olha o cuidado de todo aquele que achou a verdade tem. Todo mentiroso é que trabalha para que as pessoas não descobrem a verdade. Todo falso profeta ou ministro, doutor, faz tudo para que as pessoas continuem na ignorância. Assim como mais ou menos os governos comunistas criaram escolas tudo podre, universidade tudo podre, tudo aquilo é o propósito, ou é de propósito, para que a formação pode, milhares de doutores, não sei o que, mas não tem aquela maturidade do aluno desenvolver, aquela coisa aí, você sabe. Só estou a tirar exemplo. Mas eles fazem de propósito. Qual é a finalidade? A finalidade é de governar um povo ignorante. Porque um povo ignorante é mais fácil lhes governar do que um povo lúcido. Então, no reino de Deus, ou então na igreja, que não tem reino nada, o falso profeta também usa a ignorância para escravizar as pessoas. Por isso você tem visto aí no que fica, muita gente a vir contar testemunhos arrepiantes. Que o pastor não sei quem, o pastor, o pastor disse que Deus lhe falou, vamos ter uma semente santa, vamos ter uma noite abençoada, o coito santo, como fez o profeta, Oséias, não sei quem, tudo isso aí. Abraão ficou com a escrava, sua serva. Então, o povo ignorante acredita no Eliseu, no Ben Samuel, ouviu? No Tony Calado, no Ismael. Eu recebi uma jovem aí no meu escritório, que foi secretária de Ismael. E dificilmente esses se convertem. Porque, tipo, vem para se converter. Não vejo ela aí. Porque o que ele quer é o homem que lhe aperta na parede. Como canta a engenha de Maculoso na parede. Disse que era secretária de Ismael. Ismael fazia tudo para ter relação com ele. Ele sabia que Ismael andava atrás dela, sem se manifestar. Fazia tudo, mandava a esposa, lhe mandava para uma viagem distante de alguns minutos,
Lhe dava, olha, vai comprar isso, olha, traz isso, ó, vai em casa, não sei, para ele ficar com a secretária. Só que ela disse que toda vez que via que mandava a mulher, ele também abandonava o gabinete, fugia. Mas um dia conseguiu lhe apanhar. Foi lá, disse que quero te abençoar. Ele tentou fugir. Como é que é? Você está a fugir a bênção? Não, pai. Não, não. Então, feche os olhos. Vocês fogem a bênção, viu? Eles diziam, fogem a bênção. Começou a orar, ele lhe agarrou, lhe meteu no peito. Oh Deus. E começou já a lhe segurar nas partes íntimas. A menina pulou, escapou nas mãos dele. Começou ali. Aquele não dá, tem crianças que estão a ouvir aí, que não dá para falar abertamente. Mas que era já para o pecado. A menina, ele mesmo que me falou. Estava lá com a minha mulher. Fugiu, ouviu? E ele ficou traumatizado, porque eles também têm feitiço. Quando você não lhe nega assim de dia, tá mal. Ele vai invocar os demônios, marido da noite já disse que não vale a pena. Não lhe dá descanso. Ele só fechou os olhos, mas ele está lá. Ele perturbar. Então ele foi para buscar a libertação. Não sei se está aí, mas eu dificilmente eles se convertem. Eles amam a religião, eles querem entrar na igreja, eles querem já servir, querem não sei o que, querem honra. Há muito tempo. Parece que nem voltou mais. Alguns dias voltou, depois foi embora. Por quê? Porque eles não querem a cruz. Eles querem mesmo esses aqui. Esses aqui que eles gostam. Será que isso que ele contou é verdade? Muitos até ocultam. Teve vários casos, vários casos. Então ele vem aí para tentar se livrar do, hein, e oculta, fala só um pouquinho, tipo, não aconteceu. Será? Então, eu falei, eu estou a falar isso ao mundo. Falei nela. E o mundo está me julgando. Eu lhe garanti que não falaria, viu? Eu nunca falei aí, mais ou menos. Ainda que eu falasse, não queria dizer o nome dela e tal. Mas ele sabe que a menina foi na igreja, porque ele vejo no espelho mágico, quando a vítima que ele amarrou vai para o que fica. E por que que não são libertas? Não, aí não tem nada, porque o poder do bruxo é que é maior. Não, é as pessoas, a vontade. A libertação começa com a vontade da pessoa. Quero mesmo ser liberto para viver em santidade, ou só quero se livrar do homem da noite só? Ou só quero só se livrar da miséria? Ou só quero se livrar dos pesadelos? Entenderam? Então, é incrível. Teófilo disse, ô Lucas, Teófilo, eu estou a te escrever isso. Depois que eu investi o meu tempo, a minha vida, a ter certeza das coisas, porque houve um investimento minucioso. E eu confirmo que o que me foi informado é verdade. Agora eu venho te trazer também essa certeza, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. No fundo, instruiu o seu amigo. Ele mostrou como ele conseguiu ter a certeza. É assim. Veja só, por exemplo, chegaremos a uma fase que vamos entrar em territórios onde Cristo jamais foi nomeado. Está a pensar que é? Ir mais ou menos pregar o evangelho aos muçulmanos, aos budistas, aos hindus, aos povos os índios, ou hindus, índios, né? Os índios lá nas matas e não sei o quê. Aqui também na África, os coisás, esses povos aí, conservadores das suas culturas e religiões. É isso. Não somente temos que ir com a palavra da verdade, e com poder, ok? E o poder vai convencer as pessoas. E as pessoas vão se levantar e vão também procurar minuciosamente inquirir. Aquela jovem
que o sábio, o puto sábio, achou no, na estrada ou então à frente da igreja católica com perturbação mental, porque ele depois chegou até a casa dos pais. Sabe o que eles falaram? Já conheceu, temos ouvido falar dele, mas, epá, sabe, são católicos. Já sabe, pá, tem muita mentira, tem muitos falsos, tem muitos enganadores. Então, nos deixa só o canal, as páginas. Vamos minuciosamente inquirir e saber a verdade dos fatos. Ouviu? E eu gostei. E o rapaz, com toda a clareza, eles deixou, olha, o aposto está no sítio tal, ali, se quiserem entrar nas... Eles entram mesmo aqui, deve ser que estão aí. Depois de muito tempo, acompanharam não somente o direito, mas foram nas páginas e não sei o quê. Sabe o que eles falaram ao quem? Não somente as melhorias que estavam a ver na filha, falaram no puto sábio. Não, verdadeiramente, depois que investimos muito tempo a investigar, descobrimos que o homem é diferente. E é bom assim, se todos fizessem isso, achariam Deus. E eles estão dispostos, toda a família, a emigrar da católica para a extrema. Depois, não sei, quase um mês a investigarem. Porque o mundo está escandalizado. Por isso, nós que testemunhamos Jesus, temos que dar um testemunho da verdade. Como Paulo fala disso. Que somos espetáculo. Se enganas e pensas que você não está a ser vigiado, não está a ser estudado, não está a ter o vizinho que você lhe prega a palavra, já lhe falaste, ou que sabe que você é cristão, está a controlar você. Se o teu cristianismo é igual ao dele, é igual do que ele já ouviu, escandaliza o mundo, ou é diferente. O teu colega no serviço não vai te falar que eu estou à tua atrás. Eu não sabia que tinha uma família que estavam lá atento a acompanhar as minhas lives, as minhas mensagens. Não sabia. Mas que eu sei que tem muita gente que está nessa coisa. Não somente as palavras e as obras. Para aqueles que estão mais próximos, controlando. Quando eu saí do monte, aquelas primeiras moças, não todas, mulheres, até casadas, que foram no... Muitas deles começaram a falar, não falaram a mim, né? Muitos discípulos é que me contam hoje, que foram na estalagem, foram ter a certeza das coisas. Se o que eu falava era verdade. Se eu era mesmo aquilo que eu falava. Aquilo não é de noite para dia, por isso muitos permaneceram para ter a certeza. As mulheres que pediam um abraço, as mulheres que pediam atendimento, naquele tempo atendia. Se já senta com uma mulher aqui e ela te controlar. Eu via isso. Controlar se você vai fixar os olhos nos olhos dele. Muitas deles eu estou lhe atendendo, levantava, te pedia para ir no banheiro. Mas aqui ele olhava das traseiras. Já falei que as mulheres têm a capacidade de olhar. Olhava para ver se eu estava a olhar para ela. Quando eu levantava a minha cara no ar. Pá, 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 pá. Olhava na minha Bíblia. Ultimamente começaram a ter certeza. Eles é que contam hoje. Se eu perguntar, tem muita gente que vai falar, não é verdade. E você não pode chamar essas pessoas de incrédulas. O mundo foi escandalizado. Tem no direito. São seres inteligentes. Não são animais, não. Tem no direito. É pena que muitos querem sinais. É pena que muitos, depois de testarem, provarem que há verdade, mas ainda assim, por causa de amarem a própria vida, acabam ignorando, como o que nós vimos aqui. Quer te converter, significa que essa mulher já fez um estudo minucioso das minhas mensagens e da minha vida. E teve a certeza que a salvação está aí. Mas, porém, não quer tomar atitude. Ou então, aquele irmão que alguém lhe falou, então você sabendo que o homem é isso que você está a falar, por que você não, ainda não se converteu? Não, por causa da carne. Mas a menina que estava com alucinações
fez uma demonstração diferente das pessoas sãs, falsa saúde, claro. Eles também são dementes. Todo pecador, todo ímpio é um demente. E ele me, falei outro dia aí, ele me falou que eu sei quem és tu, não sei o quê. E ele depois falou, e ele me perguntou se estava a mentir. Eu disse, não, estou a falar a verdade. Eu lhe perguntei, qual é a sensação de estar diante do homem que você descobriu? Ele disse, que sensação de estar no céu, no paraíso, tudo a mistura. Mas os outros dizem, é por causa da carne, ou então uns dizem, vou ainda despedir os meus lá em casa, outros dizem, vou enterrar o meu pai, outros dizem, ainda sou muito jovem. Quando eu envelhecer, olha, por exemplo, os do sistema como vão morrer todos. Estão a esperar o brilho do sol para virem se converter. E eu falei outro dia, e o inimigo das suas almas já sabe disso. Vocês estão a esperar 2029, eu vos mato antes de 2029. Enquanto esperam, duvidando, quizá até blasfemando, né? Não, se porventura ele trazer o resplandor do sol, quem é que vem? Nós todos, vamos estar lá, nós todos. Ou então o pastor que diz, não, estou a me preparar. Estou a me preparar, eu vou vir mesmo com o meu rebanho. Com a igreja, eu vou entregar no homem. Ele tem, vão fazer o quê? E como fica o diabo? Por isso Jesus disse assim, quando você ires no magistrado com teu adversário, é melhor você fazer paz com ele no caminho. Não espera chegar lá. Senão lá o magistrado vai te julgar e vai te condenar e vai te entregar no merinho. E o merinho, vamos dizer ali, merinho, vai te encerrar na cadeia. Isso é rapidez para fugir da ira de Deus. É rapidez para escapar do vingador de sangue. É rapidez para achar a salvação. O diabo tem outros planos. Enquanto você está a projetar em 2029, ele está dizendo: eu vou te matar já neste ano, nem no próximo. Não vai chegar lá. Então, servindo ao diabo, vindo às águas, desprezando as águas, Deus lhes entrega. Claro. Porque souberam fazer o bem e não fizeram. Descobriram as palavras da vida eterna, não seguiram ou não abraçaram as palavras. É isso que falou uma senhora. Já falei outro dia. Que era da Promai, que não ia na igreja mais. E o padre ligou para ele. É líder da Promai. E o pároco. A irmã nunca mais apareceu. O que que se passa? Está passando uma vez? Não, eu agora estou noutra igreja. Já não vou vir mais aí e tal. Estás em que igreja? Estou na igreja do apóstolo Marcelino. Ah, ok. Ah, conhece o padre? Sim, não, conheço. Depois disse, esse é daquele que está escrito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não estou a contar por causa do que ele foi padre falou, é por causa do que a irmã falou. É incrível. Ah, afinal você sabe. Oh, não, você não. Vocês sabem, afinal. Então anda nos mentir por quê? O padre desligou. Em outras palavras, tu descobriste a verdade, escapaste. Os outros vão continuar aqui. Entendeste? O padre conhece a verdade, mas não seguiu a verdade. A irmã descobriu a verdade, seguiu a verdade. Eu disse que quando vocês chegaram, eu sabia que vocês estavam a vir escandalizados. Houve um choque por causa da falsa religião. Cada um tem uma experiência amarga para contar a respeito da religião. Até eu mesmo. Então eu sabia que haveria muita dificuldade para as pessoas darem crédito à nossa pregação. Sabia que o Espírito Santo convenceria. Mas eu levei as pessoas para fazerem um desafio. Busquem. Estão a dizer que todos nós somos iguais. Muitos diziam essa questão de tempo. Ele está a começar agora, está no deserto. Quando sair do deserto, quando tiver muito dinheiro, quando tiver muito povo, quando andar, não sei o que, viver, não sei aonde, vai ver que esse discurso vai mudar e tal, e cozido assim. Então,
Provem, provem-me. Não são cristãos vocês. Vão orar. Não dobra o joelho porque disse, Senhor, tem um homem que está a falar palavras muito bonitas na terra. Será que eu sei que eu não te conheço, Senhor? Nunca nem falaste comigo. Será que pode me falar hoje? Ele é verdadeiro ou falso? E todos que ousaram fazer esse questionamento tiveram a reação do céu. Pois quem está mais interessado na vossa salvação é ele. Mas vocês precisam cooperar. E por isso veio um que está a vos esmiuçar a palavra. Alguém que viu e que está a vos dar a certeza das coisas. E ainda vos ensina vocês também a buscarem a certeza das coisas. E nisto entra a fé. Depois que vocês acharem, então creiam. E de todo o coração. É como alguém que achou que está perdido no deserto, sem águas. Descobre rio, acha que ele vai sair de mais dali. Ele não sai dali. Ele pode sair, mas não vai sair distante. Porque ele sabe que aqui, senão vai morrer. Ou vai sair, mas levando uma reserva de água para lhe aguentar no caminho. Então, é isso que acontece com os seres humanos. Os homens de boa fé, de boa fé não, de boa vontade, acham a verdade e permanecem porque buscaram a verdade. Achas? Então desfrute. Vai começar a chover, mas não pensa que o avivamento inibe viver a fé. Vive-se a fé, aliás, no reino de Deus, não é fora do reino. Obviamente o reino. Depende agora da porção do reino. A fé continua. Aliás, é um fruto do Espírito. Tem que se viver a fé. Quer dizer, viver a fé é desfrutar da fé. Pois está escrito: o meu justo vive a fé. Tens a certeza das coisas, então vive a fé. Através da tua fé vais viver. Certeza das coisas. Certeza do que estás informado. Certeza das coisas que você minuciosamente tens agora a exatidão, a certeza delas. Também vais ter a certeza das... É incrível. Provaste que elas são reais, então tens que continuar a crer que eles são reais. Isso é a certeza. Por isso eu disse, provaste que Deus é bom, então vive Deus. Vocês provaram que eu tenho as palavras de vida eterna, então falam, para onde eu irei? Se tu tens as palavras de vida eterna. Estamos no reino, é para viver a fé. A fé mesmo que te foi dada é uma arma que Deus deu aos seus filhos, não aos alheios, aos seus filhos, para poderem desfrutar dos benefícios do reino. É verdade que temos o fim da nossa fé, que se desfruta dos benefícios do reino aqui e no fim ali. Por isso chama-se fim da nossa fé, salvação das nossas almas. A fé não foi feita somente para a salvação da tua alma, mas também para você viver dela. O meu justo vive pela fé. O meu justo vive da fé. Olha, o mais certo é esse. Vive da fé. Não é que está errado pela fé. Vive da fé. E a tua fé vai te salvar. Veja que essa salvação que Jesus se referiu não era salvação de alma. Tua fé te salva. É a cura, a doença que ele estava para morrer. Tua fé te salvou. Se ele permanecesse depois que ele usou a fé, então salvaria-se. Os leprosos tiveram fé.
Os 10 tiveram. Então eles mandou, vão. Eles creram, mas só um voltou. Quer dizer que aquele que permaneceu. Vós que cresce em mim, se permanecerdes nas minhas palavras. Aquele ao voltar para vir glorificar até a Jesus. Mostra que ele permaneceu. Os outros, ao irem e não voltarem, significa não permaneceram. Por isso, a fé não é somente certeza, também é firmeza. Certeza do que você não vê, firmeza naquilo que você espera. Sabe por que eu vos trago a mensagem da fé? É para o vosso crescimento, porque vocês precisam. Ah, olha o que Deus falou aos israelitas. Se vocês pudessem me obedecer, eu poderia fazer coisas terríveis no meio de vocês. E fez coisas terríveis. Ainda estava a dizer, o que eu fiz é quase que nada. Poderia fazer muito mais ainda. Jesus foi no norte, não fez coisas terríveis. Poucos milagres aconteceram lá. E saiu escandalizado com a dureza dos corações daquele povo, a incredulidade. Ouviu? Então, vive a fé, porque eu fico com o coração muito magoado quando eu vejo pessoas que dá 5 anos ainda não têm fé para desfrutarem dos benefícios do reino. Veja só, a fé é terrível. Mesmo você não sendo do reino, você pode vir como se fosse que roubar, um termo só, roubar o benefício do reino. Que Jesus falou, migalha. Não é o pão dos filhos, mas as migalhas que sobram da mesa dos filhos. Você não é do reino, não é filho do reino, mas a tua fé, a certeza. Como então se a fé é um fruto do Espírito Santo e alguém que não tem o Espírito Santo já gera fé? Por causa do que ele ouviu. Por isso essa fé é também momentânea. Não vai permanecer assim. Porque a fé que permanece no homem é o fruto. E se tem fruto, tem que ter água que rega a planta. Faz da vida. Essa água é o Espírito Santo. A seiva, hein? Que alimenta a planta. Mas que os de fora, aliás, Jesus várias vezes elogiou essas pessoas. Grande é a tua fé. Não para salvar das suas almas, que é a salvação, mas pelo menos para tirar algumas migalhas. Na verdade, essa fé é mais atitude do que fé. Mas ninguém vai ter atitude que vai agradar a Deus sem fé, porque a atitude, quando for agradar, é porque houve fé. Nesse caso, é a atitude que agrada a Deus, que move o coração de Deus. Alguém que não conhece a Deus, mas toma uma atitude que move o coração de Deus. E Deus reage à ação na terra. E os filhos do reino mendigando por falta de fé. E para a vergonha, Jesus olhava para os estrangeiros e dizia: nem mesmo entre vocês encontrei fé como essa. É para a vergonha dos israelitas. E outra vez disse: eles vão vir até de terra de longe para virem entrar no reino. E os que estão no reino vão ser expulsos. Os filhos do reino vão ser expulsos. Olha só, que vergonha. Então vejo aí pessoas sem fé, pastores sem fé, obreiros sem fé. Entre os pastores são poucos. Estou a pregar, o pastor está a fazer pedido dos maus sonhos. Como assim? Está a interceder e você vai ver a tal coisa que ele está a interceder, não é gravidade. Não, tem uma ovelha aí que está a sofrer muito. Discípulo, obreiro, querem 1 minuto. Não estou a dizer que se você vive pedir oração, não, é falta de fé, não. Para esclarecer e dar discurso. Olha, por causa não, onde eu nasci. Coisas que, se você já nasceu de novo, se você me trazer o teu passado, é porque você tem dúvida que você nasceu de novo. Não, eu nunca falei no apóstolo. Eu nunca falei no apóstolo, mas vou falar a minha vida. É serva. É servo. Olha aí, eu fico muito escandalizado. Ele vai te falar, nascemos, fomos abandonados, e depois não sei o quê, aconteceu isso, lá onde eu saí, porque não sei o quê. Olha, a única coisa que eu lhes falo, irmão, esquecesse que quem está em Cristo Jesus é nova criatura.
e as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Como é que você está a buscar o teu passado que te fez sofrer depois que você fez um casamento com Jesus? Se você está a trazer os fantasmas do passado, está a abrir porta. Pessoas, servos, servas, membros antigos que estão a fazer pedido, o mesmo pedido todos os dias. Isso é falta de fé. Continua a fazer o mesmo pedido. Hoje, ontem fez, hoje vai fazer, amanhã vai fazer. O meu filho, a minha filha, o meu marido. Isso é falta de fé. Isso é mendigar. Isto é mostrar, é trazer, quer dizer, mostrar pena a Jesus. Para Jesus sentir pena de você. Jesus não sente pena. Eu prego isso há muito tempo. Pode chorar, pode lançar no chão, rebolar e gritar em busca do socorro do alto. Se não tiver fé, Deus não vai atender. Mas Deus sentiu compaixão. E vai ver, não sentiu compaixão a pessoas de lamentação e lamúrias. Não pense que eles é que provocaram a compaixão em Jesus, lamentando a minha vida, nada dá certo. E se Jesus sentiu compaixão. A própria situação fez com que Jesus ficasse chocado com o pastor, ficasse com a compaixão da pessoa. Ele curava. Não é porque ele que provocava tal compaixão, ou então para trazer pena, minha vida e tal. Admite essas pessoas novas, que eles têm que vir com lamentações e lamúrias. Pessoas que já servem nesta igreja, que já me ouvem, ainda que não seja obreiro ou pastor, mas que já é aquele dos antigos, a não que um antigo também que não obedece. Esse até incomoda, porque eu já vos conheço todos vocês. Então, quando você começa a mandar sempre a mesma mensagem, todos os dias o mesmo pedido, meu coração como uma espada que é machucada lá, e o meu inimigo me zomba, se você não sabia. O diabo disse, viu o que eu estou te fazendo? Estou tão endurecido. Todos eles são meus, bem presos, viu? Viu? Olha aí. E esses mensagens deles são sonantes. É o diabo que vai lhe ajudar. Você não está vendo? Tá vendo? Ajuda ele. E não sei o quê. Ouviu? Mas não é que o diabo quer para eu lhe ajudar. Quer para eu ver a falta de fé no povo, da obreira, do obreiro, do discípulo, do membro antigo, mostrando pena, lamentação. E esquecer que isso porque estão a vir com os dogmas religiosos de propósito. Isso é resultado dos propósitos. Propósito de oração por uma causa. Né? Não vamos orar hoje, vamos orar amanhã, vamos orar amanhã, vamos orar amanhã, e nunca as coisas acontecem. Eu não estou a dizer voltar a orar por uma situação errada, mas receber a palavra é outra coisa. Isso não é, você não orou. Quando você vem ao homem de Deus, e o homem de Deus manda a palavra, você tem que crer para que essa palavra se cumpra. Se voltar outra vez a pedir a mesma palavra, você está a voltar a crucificar Cristo, ou então espetas a espada no homem de Deus. Jesus saiu do lado do norte com o coração ferido. Fé é a certeza. As pessoas pensam que quando você crer, automaticamente deve acontecer. Pode e não pode acontecer na hora. Por isso, a definição da fé, já falei outro dia, está entrando muitas pessoas novas, olha, bateu 900 e tal pessoas. Eu preciso repetir, não somente para os novos, que é a primeira vez que vão ouvir, mas você também, principalmente aqueles que ainda não mudaram. A fé não é somente certeza, também é firmeza. Certeza nas coisas que você não vê. Quais são as coisas que você não vê? As coisas espirituais. E a palavra de Deus é espiritual. As promessas de Deus você não vê. Deus prometeu carro, está onde o carro? Tens carro aí? Mas também vais ver que na mesma promessa você tem também a subdefinição da fé. A promessa é a mesma. E eu te abençoarei. Sei lá, várias, milhares de promessas. Você creu.
tens a certeza do que você não está a ver, que aquela bênção não está aí, ou não podes nem ver nem tocá-la. Mas veja que na mesma promessa ele te manda para você esperar, se tardar, claro. Quer dizer, você é um ser inteligente. Tu sabes, depois que eu criei, não aconteceu, mas aconteceu. Se aconteceu, então você vai esperar com fé. Essa é a firmeza no que se espera. É o firme fundamento. Quer dizer que, estás a ver, não é somente firmeza, um fundamento firme, como diz o Agostinho Neto, trincheira firme da revolução em África. Quer dizer que ninguém tira de ti essa convicção. Não é somente uma firmeza, e um fundamento também. Ninguém pode piorar. Você pode morrer. Ai, mas mais ou menos o que você estava a querer e morreu. O que acontece? Se você continua a crer e a coisa mais ou menos aquilo que a esperança acaba, como mais ou menos alguém morre, isso não te afeta nada. O momento que você esperou e creu, você cresceu. Pode partir. Veja só, por exemplo, a minha experiência. As coisas que eu pedi ontem, no passado, muitas delas não recebi, até hoje. E na mesma caminhada, quando eu cresci, logo entendi que não era aquilo que Deus queria me dar. Por isso não me deu. Porque o crescimento me fez ver, o menino também pede o menino está pedindo avião. O menino Marcelino, eu quero um avião. Avião para quê? Depois que eu cresci, entendi que nunca esteve nos planos de Deus que eu pedisse isso. Essa era a minha vontade. Que eu pedia avião. Já não vou, isso não vai me afetar. Não vou dizer, então, mas a fé não falha. É certeza. Por que não recebi o avião? Não. O crescimento vai me fazer entender que eu pedi algo que não era da vontade de Deus. E para o meu bem, Deus rejeitou esse pedido. E quando ele rejeitou, não me falou. Não vai te falar, não. Muda de oração. Não. Continuas a crer. Mas essa certeza em ter avião que Deus não vai te dar, vai te ajudar a crescer, a viver a fé. Se tens dificuldade de esperar, você terá agora aperfeiçoamento nessa parte e vais ver as coisas acontecerem. Por isso, olha o que disse Paulo. Depois de haver desfeito a vontade do Senhor, vocês precisam de crer, esperar. Pois o que há de vir, virá. Porque o justo vive. Essa vontade de Deus o quê? Até crer é vontade. Eu criei, então tenho que esperar. E a fé tem obras. Vou mostrar na prática se eu creio ou não. Quando eu volto sempre a insistir, a fazer o meu pedido, está a mostrar que as minhas obras não são da fé. Eu não tenho fé. Eu que estou a me enganar a mim mesmo que tenho fé. Deveria já até chorar e dizer, isso é falta de fé. E se vir alguém para despertar como eu estou a despertar, é motivo de você mudar. Mas é de tanta insistência, um dia Deus fez. Claro! Olha o que Jesus falou. Porventura, aquele homem que bateu a porta, o amigo disse: estou a dormir e tal, não, recebi visita. Depois, epá, já estou a dormir, não, mas chateado, acordou, lhe deu pão, foi dar ao seu amigo. Esse lhe deu por ser amigo ou por lhe importunar? Por importunação. Você está a pensar que todas as bênçãos por importunação podem trazer danos. O que é se importunar? Deus não queria fazê-lo e você lhe importuna e ele faz. Não é esperar. Muito mais firme fundamento. Ele quer fazer, mas ele quer te fazer levar na prova. Porque o firme fundamento é a prova da fé. Quer dizer que você tem que esperar. Quando você está a esperar, está a ser provado. Mas há importunação. Israel importunou carne, Deus lhe deu carne. Sabe quais são as consequências?
Quando entrou na boca, começaram a morrer. Deus começou a matar aqueles que tinham mais fome de carne, ou então desejo de comer carne. Ouviram? Até os teólogos lá da Pentecostal entenderam muito bem isso. Disseram assim: olha aí, diz assim, tem a vontade perfeita e vontade permissiva. Só que eles usam isso já como se fosse que Deus vai permitindo o pecado. Não, Deus não permite o pecado. Ok? Se Deus permitir que você peque, significa que tu foste rejeitado. É chegar mais ou menos a Deus. Posso me prostituir? Ele não é que ele vai te falar se prostitua. Fica em silêncio. Às vezes, não, Deus não falou porque eu posso. Então vai. Rejeição completa. Porque quem sabe fazer o bem, tem que fazer o bem. Pegar e perguntar mais daquilo que você sabe que não é lícito, é pecado. É como eu vejo que as pessoas ao virem, quer dizer, isso é resultado de amarem o mundo. Tem dificuldade de se desfazer do mundo e vem ainda perguntar, meter só aquela basinha e tal. Ele mesmo tem um, que, um pequeno brilho. Mas não é assim, não é um som sonante, como é que é? Com um tom assim, não, mas uma coisinha. Ai, porque uma coisinha. Ai, porque não sei o quê. Ai, mas pelo menos até no joelho, vestido, já não tá bom assim, apóstolo. Será que tem que passar o joelho? É, o nosso vestido. Será que. É... Eu não estou falando que todos que vieram perguntar é que queriam resposta que lhes agrada no pecado. Não, alguns queriam mesmo saber. Para não juntarmos tudo na mesma panela, né? O milho e o feijão. Há uns, aliás, milho e feijão combina bem. Xinguba e feijão que não combina. Milho e feijão é canjica. No óbito lá no Uís, em Carmona. Ouviram? Por isso, tenha certeza. Não precisa ver para crer. Essa é a certeza do que você não vê. Mas não esqueças. Tenha prova da nossa fé. Então, não somente continuar a ter a certeza, mas também o firme fundamento que você vai esperar. E quando você mais espera, mais você é renovado. Não está escrito que aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Vou esperar no Senhor. Com fé, não esperar a lamentar, a lamuriar. Então, quando você vem pedir algo ao homem de Deus, o homem de Deus tem as palavras, ele tem poder, e não qualquer, até qualquer homem de Deus, ele te abençoa, porque é homem de Deus. O homem de Deus foi levantado para abençoar. Tu também és mulher de Deus, foi se levantar para abençoar. És homem de Deus. O maior abençoa o menor, ok? És homem de Deus, mas tem o maior. Então você tem que ser abençoado pelo maior. Não o maior para ser abençoado pelo menor. Quando você receber a palavra do homem de Deus, creia. Por isso a Bíblia diz: crede nos vossos seus profetas e prosperareis. Creia, porque você acredita que ele é o homem de Deus. Creia na palavra que ele te mandou, que ele te deu. E depois disto, espere em Deus. E acabou. Não volta mais a vir pedir a palavra. Isso é falta de fé. Volta a pedir outras palavras. Não é pecado voltar a pedir outras palavras. São várias situações. Aliás, vivemos no mundo. Volta amanhã, ainda não recebeste o que você pediu. Pede, mas não importa. Isso não são propósitos da Universal, onde você vai acumular não sei o que, caixão, não sei o que, panela, porque folheto, envelope, e depois, no final do mês, com estratégia, o pastor diz: olha, venha para poder
devolver os propósitos para lá, começar o ano. Aquela estratégia do falso profeta. Aqui pode você continuar a crer. Nada vai ficar saturado. E eu duvido que esse Deus ficará em silêncio para sempre. Há coisas que ele fará hoje e há coisas que ele não vai fazer hoje. Por isso, as duas definições. O que ele vai fazer amanhã usa a linha B. As duas linhas, claro. Ok, o que ele fez, usa só uma, não precisa esperar, vai esperar. Só esperamos aquilo que nós não recebemos. Já recebemos, vai esperar mais o quê? Hã? Temos paciência. Teremos paciência naquilo que estamos a esperar. Mudem. A chuva começou então a cair. Até novamente tem que ver a fé. Senão, chuva a cair e o povo a mendigar. É só ver Israel. Deus no meio. Sabe que aquilo espiritualmente representava um grande mover no deserto? Simbolicamente. Aquela nuvem era a glória de Deus no meio deles. Aquele fogo era o poder de Deus no meio deles. É incrível. Mas a falta de fé, houve lamúrias, lamentações e tudo. E também juízos, claro. Tá, cai chuva. Não, não vamos lá no mundo físico. Já vos cantei uma canção que o meu pai, quando éramos crianças, nos cantava para nós pararmos de chorar. Akwenu kusala yetu kwako 15 kala kanye mame 15 kala kanye mame 15 mame 15 kala kanye. E a explicação é: os outros a trabalhar e nós aqui na preguiça. O preguiçoso só fica aí a dormir, acorda, quer comer e vai passear. Os outros foram lá no trabalho no campo. O casal logo de manhã, depois do café da manhã, muito cedo, 6 horas, partiram. E esse casal só conversa, conversa, conversa. Quando chegar o tempo da colheita, vai ver agora o tacatosse, né? Quando os outros começarem a trazer os frutos pelo trabalho, eles aí a mendigarem. É essa canção, Kueno Kusala. Os outros a trabalhar e nós aqui na preguiça. Estão a entender? Hein? Creiam, esperem em Deus. E esse casal que está no Kinzeglekani estão a viver na época da chuva. A chuva está a cair, mas tem que ter alguém que vai lá trabalhar no campo. É igual, obviamente. O mover de Deus está aqui, mas também as pessoas estão indo no inferno. E os que estão no reino, as derrotas são mil, por falta de fé. Os meninos dentro do reino são igual aos escravos. A meninice pelo deserto, pela provação. Vai viver igual a um escravo, essa é a vontade de Deus para ele crescer. Mas a meninice por defeito de crescimento, por causa de falta de fé, falta de empenho, falta de atividade, falta, tudo isso, de aperfeiçoamento. Então ele cresce, não cresce quase nada. Então continuará como menino. No tempo determinado já passou, mas ele continua como Israel. Ou você pensa que a vontade de Deus é que eles ficassem no deserto 40 dias, 40 anos? Não, já vos falei. Dois. Depois dos 2 anos, eles mandam agora vão, marchem em direção à terra prometida. Mas antes de vocês entrarem, mandem espias. Mandem espias, esperem. Aí foi a reprovação total. As outras reprovações, Deus foi se compadecendo. Aí já a única compaixão que houve em Deus é não lhes matar, mas senão, voltem. Já estavam à beira de saltar para o outro lado. Fiquem aqui, cada tribo manda uma pessoa, 2 anos depois. E eles vão espiar a terra e vão vos trazer as notícias e depois vocês entram. E os que vieram, em vez de ajudar os outros, não. Os 10, né?
Começaram a chorar óbitos já no arraial. Eu que há. Parece Agostinho, né? Ah, Ode, Roberto. Eu que, ei! Ah, como ele não ama? Ih! Ouviu? E eles, em vez de cooperarem com Moisés, eles cooperaram com os 10, porque o que estava no coração deles eram murmuradores, queixosos da sua sorte, amantes das suas vidas, tinham saudades do Egito. Aquilo é uma casola, né? E todos começaram a chorar. Ah, por que nos trouxeste? Por que você nos trouxeste para irmos morrer na mão dos inimigos? Nós estávamos embora, bom, era melhor ficar como escravo. Agora você está a dizer que é terra boa. Olha a notícia que está a vir aí. Homens gigantes, carros de ferro, tanques, não sei o quê. Naquele dia Deus disse, eu vou matar todos eles e vou levantar um outro povo. Deus, Moisés chorou. Tá bom, não vou lhes matar, mas porém, manda todos. Voltem lá, voltem. Não quero vos ver mais aqui. Todos eles. Não lhes matei agora, mas vou lhes matar depois. Sabe como é que eu vou lhes matar? Todos aqueles que saíram do Egito, mais velhos, ninguém vai entrar nessa terra, senão só os dois, Josué e Caleb. Todos os seus cadáveres vão ser sepultados aqui. Voltem! Todos voltaram. Mais 38 anos. 40. Estão a entender? Então é assim que acontece quando você não tem fé. Ficas no deserto até morreres. Para que conheças, para terminar a minha exortação, a certeza das coisas de que já estás informado. E já estás informado, e já buscaste, e já tens a certeza, saíste a informação para um testemunho ou então verdadeiro, tens a certeza, então desfrute. Viva a fé. Chuva começou a cair. Controla só. Controle. Você vai ver as pessoas que estão a vir agora. Controle. Os que vão se converter nesse segundo grupo vão ser mais terríveis do que vocês, do que muitos. Eu empenho, é fome, é sede. É como alguém que estava com fome e acha comida. Não quero largar a comida. Ou água. Quero desfrutar. Está vendo como se fosse o tempo perdido. Quero aproveitar o tempo perdido. Por isso nós estamos aqui para acalmar. Calma. Com equilíbrio. Calma. Não, mas eu achei sim, já achaste. Com equilíbrio. Mas aqueles que estão sempre aí a toscanejar, vai ver, ocupando o terreno inutilmente. Está a haver uma multidão, ouviu? Com a chuva. Mas mesmo assim tem que ter fé. Tem que haver fé. E Jesus disse, para terminar a minha mensagem, quando eu voltar, será que vou encontrar fé na terra? E eu digo, quando o Senhor voltar para te responder à oração que você fez, vai encontrar fé em você ou não? Avivamento não significa que vocês não viverem. Aliás, quanto mais é o nível das águas, maior é a fé das pessoas, vai crescer. Sensibilidade. Mas os que não se esforçaram, que não quiserem, vão continuar mesmo assim. Em terra fértil, na dibinza, como na terra seca. E é grave, né? Tendo tudo, um homem tem saúde, tem corpo, tem oportunidades, mas não quer trabalhar. Não, não é possível. Tendes a chuva, tendes a palavra, mas vocês não querem desenvolver isso. Tendes o princípio, os talentos, mas vocês não querem multiplicar eles. Vocês vão querer enterrar, ainda põe num lenço bem coberto,
não sabendo que tu és aquele que até onde você não ajuntou queres espalhar. Epá, eu fiquei com medo, pá, que depois perdesse o teu dinheiro. Não, 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 não. Então, preferi guardar. Ele pensava que poderia ser elogiado. Só ouviu palavras ruins a sair contra ele. Homem mau, negligente, infiel, preguiçoso. Por que não entregaste o meu dinheiro aos banqueiros para que eu pudesse vir encontrar com juros? Agora tirem-lhe esse dinheiro. Vá, amarrem ele. Joguem ele nas trevas exteriores. Estava a esperar elogio. Não, eu fui vivo. Não, não, não quero ter problema. Não quero ter problema. Se for em Angola, no Quimbundo, não quero ter problema com Ghana Nzambi. Mas ter problema na mesma. Então, saibam disso. Avivamento é bênção na igreja. É incrível. Foste mesmo visitados. Brasil podem se alegrar, pá. Eu capturei o Lula. O Lula veio para me atacar. E eu lhe mostrei que comigo não se brinca. Não teria lhe matado, mas já tinha lhe dado muita surra. E a visão terminou. Isso significa ainda está vivo. Dei surra ao Lula hoje, você não imagina. É muita porrada. Nos últimos dias, se ele ficar no estado crítico, já sabe, já vos avisei. Pode demorar e pode ser agora, mas que chegou a hora de libertar a nação brasileira. Pararará. Seu filho amado, para nos salvar. Ei, estou a ver Brasil de joelho aos pés do homem da cruz. Ei, eu estou a ver a nação brasileira com mãos santas para adorar o Filho de Deus. Espírito em verdade. Eles vão dizer: nós, o Brasil é uma nação evangélica, adora. Na carne, sim. Espírito, em verdade, te adoramos. O Lula, muito atrevido, veio mesmo já, tipo, se transformou em uma besta fera. Ele é uma besta. Ele pensou que eu ia fugir. Ele olhou, che, ô rapaz, ele mesmo assustou. É, homem, não foge, tá? Eu disse, vou te ensinar. Quando ele chegou próximo de mim, transformou-se em um animal espantoso e maravilhoso, como aquele que está na Bíblia. Não é a figura da Bíblia de ninguém, não foi especificado, mas um animal que não existe na Terra, que é para me espantar. Primeiro veio como uma fera, sei lá, se era uma pantera. Transformou-se em um animal feio, feio, feio. Quando lhe agarrei, uala, cala, cala. Ainda lhe pisei na cabeça. Pare. Senão vou ser odiado pelos brasileiros. Não falem. Ô brasileiros, ninguém publica isso. Fica só no vosso coração. Vocês acham como a Maria é? Guardem. Eles são fanáticos. Tá ligado? Então, eis aqui a exortação da fé. A fé é a certeza. E nem achou que eu ia lhe cortar a cabeça. Não, mas já tinha lhe maltratado. Estava preso. É uma grande besta fera aquele. Também não tem como, né? Já vos falei que está numa grande dimensão o gajo. Aquele sacrifício que ele fez de ir na cadeia para vir reinar. Eu vos disse que aquilo era sacrifício. Põe a mão no lugar de enfermidade. Obedecer é melhor que sacrificar. Quer ser curado? Estás a interceder por alguém? Pense nele. Pai, em nome de Jesus Cristo, todos que estão doentes, câncer, malvado, enfermidade, hemorroide, tala, feitiço, prisão, maldição, insônia, pesadelo, perturbação, homem, mulher da noite, espírito noturno, sai
Em nome de Jesus, diabetes, hipertensão, depressão, qualquer que seja o teu nome, pois o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. E sobre este nome eu ministro cura a todos os doentes que se encontram aqui ou fora daqui. Você que está a interceder por alguém que está doente, sua palavra é vida eterna, é verdade. Esse alguém seja curado, seja de longe como de perto, porque o meu Deus é Deus de perto, de longe. Você que está a clamar por uma causa justa, segundo a vontade de Deus, o meu Deus te conceda esta causa, a tua petição, que as portas se abram. Oh, receba libertação, cura, bênção, prosperidade, felicidade, casamento, libertação dos filhos, casamento, marido, sei lá, viagens, documentos, residência. No nome poderoso de Jesus Cristo, tudo que você está a lhe pedir, eu tenho as chaves do reino dos céus. Ele me concedeu autoridade na terra para ligar na terra e ele ligaria no céu. Então eu ligo agora, em nome de Jesus Cristo, a tua petição e seja ligado lá no céu para a glória de Jesus Cristo. Ok? Glórias ao Filho de Deus. E todos são curados. Você que vier nos visitar, seja liberto, seja livre, seja restaurado, seja abençoado, no nome de Jesus Cristo. Amém?